Olá, chegou a sexta-feira, dia 16 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com o seu carinho, com sua companhia e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre empreendedorismo. E olha só, ainda tem aqui as vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos conferir também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também participar mandando a sua dúvida sobre o tema através da nossa linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E você que está em casa já pensou em ser um empreendedor? Dono do seu próprio negócio e concretizar suas ideias? Uma das dificuldades, de conseguir atingir esse objetivo é o simples fato de não saber como ser um empreendedor. É preciso, antes de tudo, desmistificar a ideia de que a pessoa ela já nasce empreendedora. É claro que o contato com pessoas, o meio em que vive e os ensinamentos que recebe ao longo da vida, tudo isso pode contribuir sim de maneira positiva ou negativa para a construção desse perfil empreendedor. No entanto, qualquer pessoa que se dedica e se prepara para enfrentar o mercado é capaz de se tornar um empreendedor de sucesso. As orientações aqui do nosso convidado de hoje, elas irão te ajudar a compreender mais, o assunto. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Felipe Dantas. Felipe é economista e consultor financeiro. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, vamos ouvir muitas dicas e também orientações sobre o tema, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que traz um panorama. Esse panorama do empreendedor aqui no Brasil, empreendedorismo no Brasil, e também vamos conhecer a história de Elisa. Ela usou o FGTS para investir no próprio negócio. Fique atento e confira a reportagem. Os dados do IBGE dão conta de que o número de pessoas que trabalham por conta própria ou em vagas sem carteira assinada superou o daqueles que têm emprego formal em 2017. O ano passado encerrou com 34,3 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira. Por outro lado, os empregos formais totalizaram 33,3 milhões. Desde 2012, quando a pesquisa foi iniciada pelo IBGE, é a primeira vez que o número de formalizados é menor que o de informais e empreendedores. A Elisa é uma dessas pessoas que decidiu trabalhar para si mesma. No ano passado, ela saiu do emprego numa loja de roupas, mais precisamente de aluguel de vestidos de festa. Quando foi demitida, ao invés de investir o dinheiro do FGTS em outra coisa, decidiu abrir o próprio negócio, trabalhando com aquilo que ela já sabia muito bem. Eu sempre gostei muito de empreender. Então, assim, eu pensava, meu Deus, eu não queria investir em algo que fosse passageiro. Eu queria ver uma coisa que realmente eu pudesse trabalhar para mim, eu não precisasse trabalhar para ninguém e que me desse um retorno positivo. Então, eu juntei, conversando, tendo ideias com meu irmão, que é economista, me ajudou muito também. Ele disse, bora fazer uma pesquisa de mercado. E aí, a gente pesquisando, a gente viu que esse mercado de vestidos de festa, de aluguel principalmente, ele está um pouco defasado. Porque festa a gente sempre tem. Sempre tem uma formatura, um casamento que a gente quer ser madrinha, que vai ser madrinha. Então, aí a gente pesquisou, vamos entrar nessa área? Nada aconteceu de uma hora para outra. Elisa se formalizou como microempreendedora individual e está abrindo a loja, já com um espaço bom e tem pré-planejamento para ampliar. Tudo bem organizado. Todas as etapas muito bem pensadas e várias avaliações foram feitas para que o investimento pudesse valer a pena. A gente sentou, fez um plano de negócios, fez uma pesquisa de mercado, a gente buscou fornecedores, a gente foi atrás de lugares onde a gente poderia adquirir um material legal para abrir a loja e um preço justo. A gente foi nos possíveis concorrentes para ver como seria, como é até a logística de um atendimento, de uma loja. E aí, na hora de construir, de fazer tudo, foi pensado justamente na ampliação. Porque a gente sabe que, de repente, vai dar certo e a demanda vai ser muito grande. O exemplo da Elisa, que conseguiu organizar tudo direitinho, é inspirador. Mas nem todo mundo tem um economista na família para ajudar a dar os primeiros passos.
Por outro lado, o Sebrae é uma instituição que pode ajudar demais qualquer pessoa que está querendo empreender. E nós viemos até aqui justamente para falar sobre esse público. Gente como a Elisa, que decidiu se tornar empreendedor e abrir o seu próprio negócio. O caso dela foi avaliado por uma analista do Sebrae e o que foi dito é que realmente ela fez tudo correto. O plano de negócios, avaliar o mercado, tudo isso é necessário. Se você está pensando em começar alguma coisa por conta própria, é bom dar uma passadinha por aqui. Essa é a etapa, é a parte fundamental, né? É o processo fundamental, é estudar com muito cuidado. Em geral, as pessoas que migram, que criam uma atividade profissional, elas já têm uma experiência prévia, né? O caso dessa pessoa, né? Já conhecia o mercado, né? Investigou, aprofundou as informações, não é, antes de tomar qualquer decisão. E a elaboração de um plano de negócios. Por quê? Porque quando você senta e escreve e pensa, reflete, busca informações, faz análise de consistência, né, checa as informações, você pisa no chão com muito mais firmeza. Se o seu objetivo também é de se tornar um empreendedor, não deixe de contar com o Sebrae. Nós existimos para isso, para dar esse apoio, né? E nós temos uma série de trilhas, de orientações no atendimento empresarial, onde ele deve iniciar o processo, né? Então, deve procurar os Sebrais mais próximos, né? E procurar o atendimento empresarial, que é um atendimento para o empreendedor que está em busca, não é, de informações, né? Você pode acessar o site do Sebrae através do endereço eletrônico www.pe.sebrae.com.br ou também pode ligar 0800 570 0800. Você acabou de acompanhar a história da Elisa, observou também essa ajuda importantíssima do Sebrae, essas orientações que você precisa colocar em prática. Você perdeu algum detalhe da informação, né, sobre o endereço eletrônico do Sebrae ou também o telefone? Vamos reforçar para você anotar e buscar informações, buscar uma ajuda para você investir no seu próprio negócio ou ter sucesso no seu empreendimento. O auxílio do Sebrae pode ser através da internet no www.pe.sebrae.com.br ou também você pode ligar para o 0800 570 0800. 0800 570 0800, liga aí, busca informações para você ter sucesso no seu próprio negócio. Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas no nosso programa, mas agora a gente abre o espaço aqui do programa Assunto do Dia para você participar, para você interagir e a partir deste momento vou dizer para você que está em casa o que é que você deve fazer para participar aqui do nosso programa. Vamos lançar a nossa enquete e a partir deste momento temos uma pergunta a fazer para você que está em casa nos acompanhando. E a pergunta de hoje, olha só, é a seguinte: você que está em casa você acredita que empreender em tempos de crise pode ser um bom negócio? Você acredita sim ou não? Você vai ligar para a gente e responder no 3424-1547, 3424-1547, nossa linha interativa para você aqui, ó, responder se você acredita que empreender em tempos de crise pode ser um bom negócio. Liga pra gente, manda aí sua dúvida também através da nossa linha interativa, 3424-1547. Participa também através da internet. Você pode acessar nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço disponível na internet para você deixar seu depoimento sobre o tema, deixar sua dúvida e responder também a nossa enquete de hoje. Participe também através do nosso WhatsApp, o nosso número mudou, mas continua simples, 991774828, 991774828. Você pode mandar aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E agora a gente fala um pouco mais sobre economia, porque o ano de 2017 foi o período em que a crise econômica começou a entrar em um processo de recuperação, atraindo novos investidores e reduzindo a inflação e os juros, isso em todo o território nacional. Já em 2018, segundo o Boletim Focus, o Produto Interno Bruto, o PIB, deverá apresentar um crescimento de 2,7%, enquanto a inflação deverá ficar em 3,96%, fazendo com que a situação seja mais proveitosa para diversos setores da economia. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos às dicas e também às orientações. Primeiro quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado Felipe Dantas, economista e consultor financeiro. Seja bem-vindo, Felipe, aqui ao nosso programa. Bom dia, Bobino. É sempre um prazer estar aqui no Assunto do Dia.
Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por esse programa, principalmente porque traz sempre temas relevantes para a sociedade pernambucana. A gente tem, né, um panorama, né, Felipe? Vamos começar a falar um pouco mais sobre empreendedorismo, vamos falar também sobre economia. A gente trouxe esses dados atualizados, mas antes disso a gente viu o exemplo da Elisa. Ela ficou desempregada no ano passado e usou o FGTS para abrir o próprio negócio. Aqui no país são mais de 12 milhões de desempregados. É um número ainda muito elevado. E o que é que a gente pode esperar para os próximos meses, para os próximos anos, Felipe? Como você falou logo no início, em 2017 nós chegamos ao fundo do poço, em 2016. Em 2017 começou uma recuperação tímida. Nosso problema na área econômica ela está muito atrelada à política, infelizmente, e a gente não consegue se desvencilhar da política, né? Mas assim, 2017 deu uma recuperação, mostrou que a gente tem fôlego, chegamos ao fundo do poço e estamos voltando, e a volta está sendo muito positiva. Tem várias... a indústria teve um crescimento que não tinha negócio de 2, 3 anos. E a indústria, principalmente automobilística, ela é um grande gerador de empregos. Então, a tendência no ano de 2018, essa recuperação ela seja maior. Então, principalmente para quem quer empreender, esse é um bom momento de começar, tá? Porque a economia ela está dando sinais de recuperação e sinais fortes. É claro que o ano de 2018 também tem um outro fator, que é o fator político novamente, né? Em outubro a gente vai ter novas personalidades na nossa política que pode dar uma certa oscilação para um lado ou para o outro, mas eu acredito ainda que nós vamos continuar em recuperação, tá? Nós vamos sair de onde nós estamos e vamos além. 2019 vai ser o ano-chave, tá? 2019 a gente vai estar numa situação bem melhor do que estamos hoje. Quando a gente fala, né, que houve ali uma redução na inflação e também nos juros, por que essa redução, né, desculpe, ela é tão importante? Olha, os juros no Brasil, eles são imorais, vamos colocar dessa forma. Enquanto nos países desenvolvidos, os juros ele fica na casa de 1, 2, 3% quando muito, nós estamos praticando juros hoje muito bons à vista da nossa realidade. A taxa Selic está em torno de 6,75, com tendência a cair até o final do ano. A ideia é que feche o ano 2018 com 6%. Ainda é uma taxa alta, tá? Mas ele é um balizador para o desenvolvimento da economia. Juros baixos, financiamentos mais atrativos. Você tem como injetar dinheiro na economia. E você injetando dinheiro na economia, a roda gira. Você tem condições de empregar mais, você tem condições de gerar novos negócios, principalmente na área do empreendedorismo, né? Você falou um dado interessante, hoje nós temos 12 milhões de desempregados. Já passa disso. Já passa disso, né? Mas nós tivemos 14 milhões. Então, continua alto, mas ele está dando uma caída nesse desemprego. Infelizmente, o desemprego, quando a economia volta a se recuperar, ele é o último item que se recupera. Então, 2019 ainda vai vir ainda com valores expressivos no desemprego, mas é interessante a gente pensar também o seguinte: hoje existem empregos disponíveis, só que as pessoas que estão à busca do emprego, elas não têm a qualificação para essas novas vagas. Aqueles mercados tradicionais, aqueles empregos tradicionais, eles precisam ser remoldados. A gente tem que migrar. Nós estamos entrando numa era digital. Então, quantas e quantas pessoas hoje fazem negócio no mundo virtual? Quem é que conhece
pessoas que já passaram de uma certa idade, não falando, mas ao mesmo tempo falando, quem passou dos 40, na faixa dos 50, para você se reeducar, se qualificar no mundo digital, ele demanda um certo tempo. E muitas vezes até a resistência. Emprego existe, só que ele mudou a forma. Antes você tinha, na indústria pesada, digamos assim, você tinha empregos que eram muito operacionais. Se você pegar um torneiro mecânico, era basicamente manual. Hoje todas as máquinas elas são digitais, então você precisa se qualificar para operar as máquinas hoje. Em relação agora falando sobre empreendedorismo, a gente viu o exemplo da Elisa, que ficou desempregada no ano passado. Ela entrou nessa estatística, né, de mais de 12 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Elisa, ela não se sentiu satisfeita com aquele panorama, né, com aquele cenário que ela estava vivendo, e ela usou o FGTS para abrir o próprio negócio, porque ela já tinha experiência na área de festas, né, de aluguel de vestidos. Ela usou o FGTS. É uma boa opção usar todo o FGTS para abrir um novo negócio? Tem risco nesse processo de usar o FGTS para abrir o próprio negócio? Ou é só pegar o dinheiro e investir em um novo negócio porque eu tenho uma certa aptidão para aquele ramo? Como é que a gente analisa? Porque ela teve orientação, a gente viu na reportagem que ela teve orientação para fazer isso. Mas quem está em casa, né, que recebeu esse FGTS, não tem uma certa orientação, está acompanhando aqui o nosso programa, tem que levar em consideração o que na hora da decisão, né, de usar esse FGTS para abrir um próprio negócio? O grande problema do empresário, a grande maioria do empresário no Brasil, é que eles fazem as coisas sem planejamento. Tá? Hoje, tudo que você vai fazer na vida precisa de planejamento. E esse planejamento é a base do teu sucesso. Ela fez uma coisa fantástica, que foi o plano de negócio. Ela fez uma pesquisa de mercado para saber se a área que ela está atuando, ela vai ter retorno. Se ela não tem uma concorrência grande, tá? Eu acho tem um ditado uma frase não um ditado, mas uma frase do Walt Disney, que ele diz o seguinte: eu gosto do impossível porque a concorrência é menor. Então, mercados existem mercados tradicionais, onde as pessoas buscam, eu trabalhava, no caso dela, com loja de roupa, eu vou abrir uma loja de roupa. Pode dar certo se ela tiver espaço. Ela fez uma pesquisa de mercado e ela provavelmente viu que tinha espaço para mais uma loja de roupa. Mas e se não houver? Ela investe todo o capital dela, do FGTS, num negócio que está fadado a não ter o retorno que ela espera com rapidez. Porque quando você faz um plano de negócio, você tem o retorno do teu investimento. Você tem que saber quando é que ele volta. Porque quando você coloca um certo capital num negócio, você tem que pensar que, de alguma forma, esse capital vai voltar para você um pouco maior do que você investiu. Né? Ele tem que se pagar e ele tem que dar o retorno do investimento. Então ela fez um trabalho fantástico, que é o que eu aconselho a todos fazerem. Tá? O Sebrae está aí para isso. Muito importante. Muito importante. Uma coisa que eu sou consultor do Sebrae também. Então eu acho importante você buscar a orientação do Sebrae, porque o Sebrae ela tem profissionais que podem te ajudar. Todas as áreas. Quer seja financeiro, quer seja de planejamento, quer seja de marketing, todas as orientações. Hoje, o número de empresas que foram criadas no Brasil por conta do desemprego é muito grande, que é as empresas chamadas MEI, que são aquelas pessoas que foram colocadas no mercado de trabalho, não conseguiram a recolocação e migraram para abrir um negócio próprio. O grande problema do MEI que eu vejo hoje é que muitos deles, eles abrem uma atividade, eles começam a fazer uma atividade
sem o preparo, sem o conhecimento para empreender. O Sebrae tem várias palestras falando sobre o que é o MEI, sobre como ele funciona. Tem pessoas que abrem uma MEI e simplesmente não pagam as taxas. E de repente ele está sujo junto à Receita Federal. Eles têm problemas, até mesmo se ele compra e vende, ele pode ter a mercadoria dele apreendida porque ele não está pagando essas taxas. E são taxas simbólicas praticamente, coisa de 50 reais, 55 reais. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre empreendedorismo. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, ótima sexta-feira para vocês que estão nos acompanhando. A gente encontrou no site do Diário de Pernambuco a seguinte manchete: a vez do jovem empreendedor. A criatividade e inovação do brasileiro e muitas vezes o desemprego tem tornado jovens empreendedores cerca de 20% do total de empresários do país. Um exemplo é da empresária Daniela Figueiredo, de apenas 25 anos. Ela tem um negócio de aluguel de vestidos para festas há 2 anos. E para a divulgação ela conta com o auxílio das redes sociais como o Instagram. Com o aumento da demanda, ela precisou alugar um espaço para receber os clientes. E para você que pretende realizar o sonho de ter o próprio negócio, nós vamos saber dicas lá no estúdio. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a gente vai perguntar, né, quem entende muito do assunto. Nossa segunda convidada, ela está aqui no nosso programa para nos auxiliar, trazendo essas orientações para você que está nos acompanhando, que tem vontade de ser empreendedor. E então, Conceição Moraes é aqui a nossa segunda convidada, ela que é analista do Sebrae Pernambuco. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, Conceição. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la para orientar quem está em casa. A gente acompanhou também na reportagem aqui do nosso programa, no primeiro bloco, o exemplo de Elisa, uma jovem que ficou desempregada no ano passado e investiu o FGTS para abrir o próprio negócio. Ela tinha ali uma experiência como vendedora e investiu numa loja de aluguel de roupas. É um primeiro passo a gente se identificar com uma certa área para ter sucesso ali no empreendimento? Com certeza. Porque você precisa fazer o que gosta, né? Porque senão vai ser uma tortura você estar trabalhando numa atividade que você não gosta. Além de que você precisa, a partir de você, por você gostar, você tem mais abertura para escutar bem o cliente, para você curtir e identificar novas tendências, o mercado, para poder evoluir no negócio. E a gente acompanhou também agora na reportagem, né, da internet, no Diário de Pernambuco, jovens empreendedores. Como é que está o perfil do empreendedorismo aqui no nosso estado? A gente viu no panorama local, né, muitos jovens estão migrando para essa área, para o empreendedorismo, alguns por necessidade, perderam o emprego, outros têm um emprego, mas têm uma certa aptidão, né, tem esse espírito de empreendedorismo, de empreendedor e quer aumentar a renda e tantos outros motivos. Como é que a gente analisa o perfil geral? E os jovens, eles estão com tudo aqui no nosso estado, no empreendedorismo? Eu diria que os jovens, ele tem cada vez mais evoluído e tem essa mentalidade de empreender, né? Muitos na área de tecnologia e de outras áreas também vem desbravando mais esse processo. Além do mais, que a tendência cada vez mais do mercado é reduzir a quantidade de empregos, isso aí é independente da nossa economia, tá deixando bem claro, isso aí é uma tendência internacional. Então, o jovem, ele precisa estar pronto para essa postura de empreender na sua carreira, na sua competência para empreender no seu desenvolvimento. Muitos jovens estão ali nas universidades. Sim. E ali começa já a se despertar, né? O Felipe Dantas, ele é consultor financeiro também, professor universitário, tem uma visão mais ampla sobre essa questão do empreendedorismo nas instituições. As universidades aqui no nosso estado, elas trabalham esse tema, né? E começa já ali o primeiro start também dentro da universidade?
Sim, as universidades hoje, elas estão preparando o jovem para o mercado, tá? E dentro das instituições, existem algumas disciplinas que chamam-se de empreendedorismo, e tem algumas que já trabalham o próprio plano de negócio, já vão dando a primeira noção para um empreendedor na faculdade, fazendo seu plano de negócio. Tá? Eu fui orientador de alguns planos de negócio dentro da instituição que eu trabalhei, e eles estão com uma visão bem ampla. Tá? Uma coisa que é interessante a gente entender é que quando você vai empreender, primeiro você tem que conhecer o mercado. O que a Conceição falou sobre gostar daquilo que você faz é verdadeiro, mas você tem que primeiro entender o que é que o mercado está pedindo. Não adianta eu abrir lojas de roupa se eu não tenho um mercado para isso. Eu preciso saber se aquele mercado é um mercado tradicional, eu estou empreendendo no mercado tradicional, eu tenho concorrência para estar naquele ambiente, ou eu vou enveredar para um mercado que não tem concorrência. É um mercado novo que eu vou estar desbravando. Eu preciso entender, fazer uma pesquisa do mercado, que foi o que a Elisa fez, né? Ela fez o trabalho muito bem feito. Ela fez um plano de negócio, ela levou para o Sebrae para que ele chancelasse, visse que ela estava fazendo a coisa correta, e ela empreendeu. Algumas pesquisas elas podem ser realizadas na internet. A pessoa pode buscar algumas informações que podem ajudar, né, na construção desse negócio e que esse negócio obtenha sucesso. Mas outras informações elas não vão encontrar na internet. Informações que o Sebrae repassam, por exemplo, que a gente poderia dizer que vale a pena procurar a ajuda do Sebrae, porque esse tipo de orientação você não vai encontrar na internet. Eu diria que na internet ele vai estar encontrando um mundo de informações e precisa selecionar essas informações, porque nem tudo é verdadeiro e nem tudo está bem fundamentado. Então a pessoa precisa olhar diversas fontes, né, e selecionar. Além também na internet, hoje é um ambiente sem fronteira, dessa pessoa também ver novas ideias e tendências daquela atividade que hoje ela está empreendendo aqui, mas como é que vai ser o futuro daquele tipo de atividade em ambientes mais desenvolvidos ou com outras tendências. Até para verificar, eu diria, em segundo ou terceiro momento daquele empreendimento, o que é que ela vai poder se deparar. Então, isso é uma grande vantagem. No Sebrae, vamos estar trabalhando muito mais o processo dela, vamos dizer assim, refinar essa ideia e analisar por diversos ângulos. Porque não existe uma ideia pronta, formatada. Se a pessoa for pegar, não, eu peguei um plano de negócio na internet e já está muito bem, obrigada. É um grande erro. A pessoa precisa, assim, buscar essas informações, se apoderá-las e trabalhar de acordo com a realidade. Porque cada perfil de negócio tem sua estrutura, tem uma abordagem de cliente diferente, tem a ideia inovadora desse empreendedor, em que ele poderá estar inovando na sua abordagem de atendimento para uma realidade local. Como ele bem colocou, eu preciso conhecer bem o mercado. E esse mercado não é só de mostrar que a economia está X ou Y, o pessoal tem renda Y ou Z, mas sim observar o comportamento desse potencial cliente, que cada vez mais está mudando, né? Os interesses, as prioridades de compra, de escolhas, a consciência do consumidor está cada vez maior. Então, você que é empreendedor precisa conhecer bem as pessoas que você vai estar querendo atender. Não é dizer, vou atender todo o mercado. Isso é impossível. Você precisa estar atento a conhecer esse público. E aí nós poderemos estar apoiando, orientando a trilhar bem esse caminho de análise, de viabilidade, de testar a ideia, de retornar e consolidando esse empreendimento. E aí temos todas as soluções que vêm dar esses apoios em cada estágio do negócio. Nesse plano de negócio, né, inclui ali formação de preço, gasto, o que mais inclui esse plano de negócio? Olha, no plano de negócio, quando você vai montar, ele vai desde a pesquisa de mercado, o nicho que você está atuando, os investimentos necessários para você fazer para que o negócio dê certo, tipo o capital necessário. Ele vai estar utilizando capital próprio, ele vai estar recorrendo a bancos. Em quanto tempo, caso ele pegue financiamento, em quanto tempo esse capital retorna, ele tem que considerar isso. E principalmente, você tem que ter
um planejamento financeiro, um fluxo de caixa bem definido. Porque se você não tem um fluxo de caixa, você não tem um capital de giro necessário para que você atue nesse teu empreendimento, ele está fadado ao fracasso. Então, primeiro você tem que saber se existe viabilidade econômica do projeto para poder você empreender. Senão, não tem sentido. Quer complementar? Sim, com certeza, porque o que ele colocou é bastante importante e aí tem pessoas que às vezes têm boas ideias que morrem quando está começando a ter sucesso por falta de capital de giro. Capital de giro. Né? E isso empreende. É o vilão de todo negócio, da grande maioria dos negócios, inclusive dos negócios que já estão em funcionamento. Você tem várias empresas que estão aí sufocadas porque eles não fizeram um bom planejamento financeiro. 2016, 2017 está aí para mostrar a quantidade de empresas que fecharam. Agora, é interessante também observar que quando, ele está colocando, e às vezes eu também coloco, na necessidade de planejamento, tem pessoas que acham, mas meu negócio é bem pequenininho, eu vou vender em casa, eu vou vender num quiosquezinho que eu estou colocando aqui próximo, até mesmo da igreja, vendendo um milhozinho, alguma coisa, não preciso de planejamento. Aí eu digo, precisa, porque se você pretende crescer, ou gerar aquela renda, mesmo renda alternativa, sustentável, não pagando para trabalhar, né, como muitas vezes a gente diz popularmente, eu preciso fazer as contas. Quanto é que vai custar o meu produto, como é que vai custar meu serviço, a manutenção do que eu estou fazendo, né, para que eu possa estar evoluindo. Então, desde o pequeno investimento, da minha primeira iniciativa, eu tenho que fazer sim essas contas, né, ver os valores. E uma coisa que é interessante quando a gente fala isso para você empreender, primeiro você tem que definir exatamente qual é a missão e a visão da empresa. Porque se você não tem isso bem definido, você vai ter, mesmo um mercado pequeno, um negócio pequeno, ela não tem ideia de futuro. Então, está fadado a não ter continuidade. Eu costumo usar muito uma expressão de um grande autor de empreendedorismo, que é Filion, que ele diz que você precisa ter, a ideia sua de negócio advém do conceito que você tem de si mesmo e da sua visão. E aí eu faço até um trocadilho com essas palavras, né? Como você se vê hoje, como você se vê no futuro. Porque é isso que você vai se dar. Vai se deparar e ser. Se você nunca se vê crescendo, só fazendo o famoso feijãozinho com arroz, aquela mesmice, você não vai sair dali e tende até o fracasso. Não é que você precisa ter ambição, mas você precisa ter uma visão do que eu estou querendo fazer, aonde eu quero chegar com aquele tipo de negócio. A gente está falando para quem já tem o próprio negócio, quer ter sucesso, né, nesse empreendimento, mas estamos falando também para pessoas que estão com um certo dinheiro, querem investir, não sabem como. E já escutaram aqui no programa que o capital de giro é o principal vilão desse processo. Tem muitas empresas que já estão ali num certo patamar, né? Já chegaram a um nível muito alto. Vamos explicar para quem está em casa o que seria esse capital de giro e por que ele é vilão? Bom, você vai, da forma simples, eu até diria que algumas pessoas é difícil às vezes fazer o cálculo do capital de giro, né? Sim. E aí às vezes eu até coloco de uma forma simples para as pessoas, olha, pensa quanto é que vai ser teu custo fixo dos últimos próximos 3 meses, 6 meses, tudo depende do tipo de empreendimento, né? Quanto é que você vai ter de compra de mercadoria por mês, e quanto é que você vai retirar para você, que é um outro grande perigo e armadilha, que as pessoas dizem assim, não, mano, não vou tirar nada para mim. Mas você tem sim que fazer as contas de tendo qual o seu futuro prolabore, claro. Na sua retirada, que em algum momento você vai precisar de tirar alguma coisa. O grande erro que você incorre é justamente isso. Você não coloca o teu prolabore como fazendo parte dos teus custos fixos, mas ele faz parte. Tá? O que eu encontro muito quando vou fazer as consultorias pelo Sebrae ou nas minhas consultorias particulares, eu encontro a mistura das despesas da empresa e da pessoa física. Isso é muito comum e é justamente por falta de planejamento. É por você não saber a necessidade do capital de giro para o teu negócio funcionar. Aí, de repente, você está vendo a escola da criança sendo pago pela empresa, né? O teu supermercado sendo pago pela empresa, o teu plano de saúde. Cara, se você tem isso já definido, se você já faz o seu planejamento financeiro pessoal, você já tem como definir
quais são as tuas despesas para a tua manutenção. Coloca isso dentro do plano de negócio da empresa para você saber o quanto você precisa buscar dos teus clientes para a manutenção da empresa e para a tua manutenção. Tá? É a questão do planejamento orçamentário, que é é uma coisa que praticamente as empresas não fazem. Deixa eu pedir licença aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar do nosso programa, quer mandar sua pergunta, quer participar deixando seu depoimento, liga para a gente, 3424-1547, que é a nossa linha interativa, 3424-1547. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, nosso número mudou, mas continua simples, é o 991774828, 991774828, manda aí sua participação. No próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia para aprendermos mais sobre empreendedorismo. A gente falou muito, no bloco anterior, trouxemos algumas dicas sobre a temática e nesse bloco a gente tem um quadro importante aqui no nosso programa, Mitos e Verdades. Você que tem dúvidas sobre o tema, com certeza recorre à internet. Tem a internet como fonte de pesquisa, mas a gente lembra que tem muitas verdades na internet, mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar você a dar um passo significativo no seu empreendimento. Vamos mostrar aqui na nossa tela algumas afirmações que a gente encontra na internet e os convidados vão nos ajudar. É mito ou é verdade? Olha só a primeira afirmação. Diz o seguinte, que você precisa de muito dinheiro para começar o próprio negócio. Isso aqui é mito ou é verdade? Diria que é mito. Mito. Porque, de acordo com a sua proposta de negócio e sua ideia, você pode começar com pouco. Agora, tem pessoas que só pensam já, tipo, pulando uma escada, ir para o primeiro andar, vamos dizer assim, metaforicamente, eu diria que seria uma verdade. Mas eu diria, na sua maioria, é mito. O que a gente poderia compreender aqui? Muito dinheiro, né? O que seria muito? Grandes investimentos, eu preciso de recurso demais para montar. A pessoa já está começando com transporte e já quer começar com uma carreta, né? Um grande caminhão. Estou começando a vender no bairro, mas eu quero já começar com uma mega loja, né? Então eu preciso saber o que de fato eu estou querendo empreender. Até mesmo o aprendizado, você como empreendedor, você precisa começar pequenininho mesmo, para ter o aprendizado. Porque você empreendendo, eu costumo sempre dizer, cada erro seu como empresário é um custo financeiro que está por trás do seu erro. Comprou demais, produto estocado, perdeu dinheiro. Investiu na área errada, perdeu dinheiro. Né? Então, você precisa, se não tem grandes experiências, se você está hoje com um recurso financeiro na mão, uma poupança para querer empreender, se não tem experiência, começa pequenininho, começa testando aquela ideia, a vendendo para os amigos. Hoje tem a oportunidade de você estar legalizado com um infoinvestimento que seria pelo MEI. Então você começa pequenininho, atuando até mesmo em casa, se for o caso, de acordo com a abordagem, vendendo com delivery, em loco, participando de eventos, para ir testando a ideia e modelando, para a partir disso você até se capitalizar para um investimento maior. Porque então, até se capitalizar tem alguns processos, exato, tem algumas e não perdas gastar também. o que tem de poupança. Eu diria que é um mito, com certeza é um mito. Dependendo do tipo de negócio que você vai fazer, aí sim você define qual tipo de investimento você vai ter. Então, tudo isso começa para você definir o quanto você precisa do teu plano de negócio. É a viabilidade econômica do teu projeto. Se você tem isso bem definido, você vai saber, vou precisar de muito dinheiro ou eu vou precisar de pouco dinheiro. Dá para começar com muito pouco. As lojas que você tem virtuais aí, eles trabalham com estoque inexistente, trabalhando praticamente em casa e vendendo. Só tem que investir no marketing, né? Aí quem já começou, né? Não fez esse plano de negócio, mas o negócio está dando certo, está caminhando. Aos pouquinhos, mas está dando certo, mas não fez esse plano de negócio. Precisa fazer? Eu diria o seguinte, Paulino, todo ano você precisa fazer um
planejamento orçamentário. Tá? O que é o planejamento orçamentário? O que você vai fazer no próximo ano? O teu planejamento, dentro do planejamento orçamentário, você pode destacar também o planejamento estratégico, que é aonde eu quero chegar, como eu vou chegar. E dentro disso, você vai fazer, dentro do teu planejamento orçamentário, o que você precisa para atingir seus objetivos. Então, você precisa, a qualquer momento, você pode fazer seu plano de negócio. Imagine o seguinte, se você quer fazer uma ampliação do teu negócio, você não precisa verificar se você vai ter mercado para isso, se você vai ter aderência ao que você está querendo colocar. Plano de negócio. Pois é. E aí tem pessoas que dizem, mas Conceição, eu já fiz todo o meu planejamento, eu já estou ganhando dinheiro, porque eu ainda tenho que fazer plano de negócio, preciso planejar, eu já sei o que eu quero da vida e o que eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter isso e aquilo, aí já vem todos os sonhos, né? E aí eu sempre digo, olha, faz uma checagem, vamos dizer, como você às vezes como médico, você vai fazer uma checagem para ver como é que você está? Faz uma checagem do teu negócio, está funcionando bem? Maravilha! Dá uma olhada nos teus custos, qual é a natureza de custo que mais impacta na tua empresa, qual a natureza de custo que você tem que favorece o teu diferencial do teu sucesso. Às vezes o teu sucesso está na qualidade do serviço. Qualidade do serviço envolve o quê? Bons funcionários, um bom salário, pessoas satisfeitas, né? Então, eu preciso dar uma olhada como é que eu estou investindo bem nessa área. Como é que estão meus planos de custos em geral. Então, eu posso remodelar, dando uma olhada como é que estão meus custos, o que é que eu estou gastando a mais, a menos, priorizando, é claro, não é que vai ser reduzir o seu custo quanto a tua proposta de valor de negócio que está oferecendo para o mercado, porque senão você deixa de existir. Porque aquele negócio que faz sucesso, e depois você diz assim, poxa, mas o serviço de fulano era tão bom e agora está tão ruim. Ah, aquele restaurante, a comida era tão boa e agora não está mais. Por quê? Porque começou a economizar na área errada. A reduzir, a perder a qualidade na área que mais você estava fazendo sucesso. Isso é um grande risco para os negócios que estão hoje em funcionamento. Então, dar uma revisitada nos seus custos em geral e também olhar as tendências de mercado, porque todo empreendimento precisa se atualizar, né? Precisa estar acompanhando as novidades, a conveniência, o que os clientes estão falando, que precisa ele acatar aquele comentário, tomar como verdade e fazer melhorias, né? E não achar que o cliente sempre é chato. Ok, vamos à próxima tela, temos outra afirmação. É mito ou é verdade? Correr riscos é inevitável em qualquer negócio. Mito ou verdade? Eu diria que é uma verdade, correr risco você sempre corre, em qualquer momento. Agora, o detalhe é o risco calculado, né? E não fazer algo suicida. Eu sempre digo, olha, você vai pular numa piscina de cabeça sem saber a profundidade, então é um risco, né? Ainda suicida ainda mais. Agora, um risco calculado, você saber a profundidade e de que forma você pode pular naquela piscina. Então, sempre vai correr risco porque você vai estar apostando e tem coisas que não dependem do seu controle. Depende da aceitação de mercado. Então, eu vou minimizar esse risco conhecendo o meu mercado, eu vou minimizar esse risco fazendo as contas, né, financeiras, até onde eu posso até perder. O que eu estou disposto a perder de dinheiro? Se o caminho que eu esteja apostando não venha vingar e queira vir para uma outra atividade ou uma outra abordagem estratégica do negócio. Então, eu preciso minimizar isso aí. É inevitável, sim, tem risco. Tem que ir para a ponta do lápis, sim, tudo, né? Tem e analisando o mercado. Vamos a uma próxima informação. Temos aqui outra tela para a gente descobrir é mito ou é verdade que tudo começa ali com uma ideia inovadora. Mito ou verdade? Eu diria que tem... Ou parcialmente? Parcialmente. Eu diria parcialmente porque tem um grande consultor americano que ele dizia muito que por que tem tantas lojas iguais aí no mercado? Né? E aí ele próprio responde nessa reflexão. Porque sempre tem alguém satisfeito com o que já existe. Então, muitas vezes, eu diria que torna-se mito, porque às vezes você começa a trabalhar com o óbvio, com algo tradicional. Porque às vezes naquela localidade, naquele bairro, está faltando aquele dali que é um empreendimento tradicional. Mas, ao mesmo tempo, vira-se uma grande verdade, porque você precisa sempre estar aperfeiçoando, melhorando uma abordagem, a forma de atender, um produto diferenciado no seu portfólio. Então, são coisas que a inovação, ela sempre é importante estar junto no seu negócio.
Próxima tela, temos outra afirmação. É verdade ou é mito que franquia é garantia de sucesso? Mito. Vamos explicar primeiro o que é franquia, né? Mito. A franquia, na realidade, ele é o quê? É um empreendimento que já deu certo e ele quer expandir e disponibilizar a marca para novos empreendedores. Normalmente a franquia ela vem com um modus operandi, ou seja, como aquela empresa que está franqueando, ela disponibiliza o seu modus operandi para quem está entrando, para quem está sendo franqueado. Então, ela tem regras que devem ser cumpridas. Uma grande franquia que tem aqui de sucesso, que é conhecido todo mundo, é o McDonald's. Né? Então, para você abrir um McDonald's, você tem todo um processo, você tem todo um procedimento, tem regras, até mesmo de estrutura, aonde vai se localizar uma loja do McDonald's. Ele tem todo um padrão que deve ser seguido. Eu não diria que ele poderia ser a garantia do sucesso. Ele facilita, ele faz com que você não cometa erros de quem está empreendendo sozinho, quem está abrindo o mercado. O mercado já está aberto, então fica muito mais fácil. Não vou dizer que é sucesso garantido, mas ele minimiza muito o fracasso. A franquia também ela é, para quem já tem um bom empreendimento consolidado e diferenciado, é às vezes uma modalidade de crescimento. Eu não quero abrir filial, mas eu quero me estruturar meu crescimento em formato de franquia. E aí vem pessoas que querem buscar a caminhar, a trilhar, pegando carona naquele sucesso e também se identifica com aquela ideia. E aí, quem pretende buscar uma franquia, por às vezes buscar uma experiência que não tem e acha que na franquia vai ter todo esse suporte, aí é o momento que eu paro e peço para observar, primeiro, se está na Associação Brasileira de Franchise, aquela franquia. Porque pelo menos já minimiza alguns pontos de risco, que quem está associado já tem uma franquia já estruturada e está dentro de todos os pré-requisitos. Segundo, avaliar se a franquia lhe oferece esse suporte que você deseja. Porque tem franquia, por exemplo, que não avalia o ponto comercial. E aí você pega uma franquia aparentemente de sucesso e coloca no ponto comercial errado. Gera insucesso. Né? Então, analisar que suporte ela vai te dar de avaliação de ponto comercial, de consultoria, de treinamento seu lá para o desenvoltura do negócio. Porque tem alguns tipos de franquia que chega ao ponto de só liberar a marca, liberar o produto, você assina exclusividade, não pode empreender depois com aquela atividade, questão de contratual, e você se vira. E tem outras que dá todo o teu suporte. Então, você precisa avaliar que franquia você está indo. É claro que também tem franquias que também dá para todos os bolsos, né? Existe franquia de baixo valor, desde um quiosquezinho a um suporte de um grande investimento, como ele colocou a McDonald's e outros, que aí vai vendo de acordo com a realidade. Se não tem aqui na região, na sua cidade, observa empreendimentos similares daqueles se tem aceitação. Né? Conversa com os outros franqueados para ver como é o dia a dia da relação com aquela franquia, para que você possa ir vendo se você se identifica com esse mercado. Ótimas explicações. Vamos agora a uma próxima tela. Temos outra afirmação. É mito ou é verdade? Que quanto mais jovem for o empreendedor, melhor? Mito. Mito, com certeza. Por completo. Eu já vi jovens empreendendo com bastante lucidez, consciência, e outros praticamente fazendo erros e ficando endividado, com problemas financeiros e tudo mais. Como também já vi pessoas mais velhas com a mesma realidade. O que vai influenciar é a tua tomada de decisão, a tua consciência e o teu comportamento, e não a idade. Agora, hoje uma pessoa mais velha precisa da consciência aberta para o novo, como também uma pessoa jovem também. Eu já vi jovem que chegou para mim, não gosto nada de informática. Hoje, no mercado de hoje, você está com seu empreendimento híbrido dentro de um ambiente virtual, ou você vai ter que repensar daqui a uns dias. Então, isso vai para todo mundo. É questão de mentalidade e abertura para um novo. Eu diria apenas o seguinte, é você ter a mente jovem e não ser jovem em idade. Como a Conceição falou, você precisa ter a mente aberta. É claro que a pessoa madura, ela tem uma certa dificuldade para o novo. Ela tem resistências. É aquilo que nós estávamos falando no primeiro bloco.
sobre o mercado de trabalho. Não é que existe uma deficiência de empregos, existe uma deficiência de mão de obra qualificada para os empregos. Então, se você tem uma mente empreendedora, normalmente quem tem a mente empreendedora, ele é aberta, ele busca o conhecimento. E eu acho que para o empreendedorismo dar certo, você tem que estar sempre buscando, você tem que estar sempre se qualificando, conhecendo novos mercados e abrindo a cabeça para novas ideias. Você não pode ser, o que eu costumo dizer, você não pode ser homem de um livro só. Você tem que conhecer várias abordagens. E aí é importante também deixar claro que quando nós falamos, né, eu acredito que também ele tem tem pensamento meu, é de que com a mente aberta não significa que você vai colocar para fora, deixar de lado seus princípios e valores. Perfeito, tá? perfeito. É mente aberta no sentido de conhecer, de experimentar o novo dentro, claro, da sua realidade, da sua pessoa como um ser humano, dos seus princípios, seus valores, seja ele religioso, seja de outros tipos de valores que você tenha. Né? Mas que você precisa estar com a mente aberta. E um bom exercício disso é a pessoa parar. Quantas vezes você experimenta na semana um produto diferente? Às vezes um café diferente, um prato diferente na hora que você vai comer um self-service. Uma verdura que aparentemente você acha que é ruim, experimenta para de fato você saber se é bom ou não. Caminhar um caminho diferente, um caminho que você vai para casa, se você já pegou um caminho diferente. Então, às vezes, é nessas pequenas coisas de você fazer o novo no teu dia a dia, lhe deixa mais, vamos dizer assim, exercitando para você também fazer isso com as outras coisas. Fazer as mesmas atividades de forma diferente. Exatamente. Ótimas explicações. Próximo ponto, vamos ver aqui na nossa tela. Será que é verdade ou se é mito que não dá para fugir das finanças para você? Verdade verdadeira. Verdade. Lógico, porque... Isso daí não tem como você simplesmente não... para um negócio dar certo, para que você se mantenha no mercado, você precisa que as finanças estejam em dia. E outra, uma coisa que é interessante, às vezes você diz, poxa, o meu negócio ele não tem fins lucrativos. Tá, só que para não ter fins lucrativos não quer dizer que ele não almeje o lucro, ele precisa se manter. Então, como é que você vai fazer algo, digamos, de cunho caridoso se você não tem recursos para tal? Então, as finanças são primordiais em qualquer empreendimento. Você está tendo uma relação mercantil, né, tecnicamente falando. Então, essa relação mercantil envolve uma relação financeira daquilo ali. Ok, vamos à próxima tela, né? Próxima afirmação para a gente saber se é mito ou verdade. É obrigatório estar nas redes sociais. Você que está pensando em empreender, preste atenção. Será que é verdade? É obrigatório estar nas redes sociais? Eu não diria obrigatório, vai. Eu acho necessário, mas obrigatório não, tá? Hoje, para você, como a Conceição falou, hoje todo o empreendimento ele é misto. Ele tem o lado físico, mas ele tem também um lado virtual. E se você não estiver bem nas redes sociais, o teu negócio tende a não ter o boom que você poderia ter. Hoje, todo e qualquer negócio, você precisa ter uma rede social efetiva. Senão, você está fadado a ficar ali na mesmice. Eu colocaria 2 pontos. Primeiro cada vez mais os novos consumidores já estão nascendo com a internet, existindo a internet. Então, para ele, um mundo sem internet não existe. E eu, como empreendedor, eu não vou estar incluso na web, é algo a refletir, né? Eu preciso estar assim ali, porque já está gerando cada vez mais conveniência, acesso para tirar dúvida dos clientes e tudo mais. Geolocalizar a empresa, ter um site, para cada tipo de negócio tem uma abordagem que as redes sociais vão influenciar mais ou menos, mas estar na internet de uma forma ou de outra precisa estar. Minimamente está lá, geolocalizado lá nos buscadores, com o seu telefone, com o seu horário de funcionamento e tirando dúvida dos clientes. É importante. Eu acho que tem que responder uma pergunta, né? O teu consumidor tem smartphone? Hoje quem vive sem o smartphone? Hoje tudo que você busca está ali na ponta dos dedos, né? Então o teu negócio tem que estar ali na ponta do dedo do teu consumidor. Você não tem muita aptidão, né, para estar atualizando redes sociais, por exemplo. Posso contratar alguém que possa oferecer um serviço, né, que tenha a oferecer um serviço de gerenciamento de redes sociais?
Existe esse tipo de profissional? Existe sim. Hoje em dia, como antigamente eram grandes agências de publicidade, hoje em dia já existe já vários grupos de pessoas, pequenos escritórios, trabalhando, que é chamado marketing digital. Né, e trabalhando com todas as questões, porque está cada vez mais profissionalizada. Antigamente, a gente podia até brincar no erro e acerto no que trabalhar nas redes sociais. Hoje o mercado já está pedindo mais. Você precisa estar profissionalizado. E se você, mas Conceição, eu só tenho um pequeno negócio que é ínfimo, não vou fazer grandes investimentos, mas você precisa estar localizado no Google. Vou pedir licença agora aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar, quer mandar sua dúvida, quer mandar seu depoimento também, pode enviar sua pergunta através do 991774828, que é o nosso WhatsApp. Aproveite a oportunidade, estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema em debate. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Olha só, você que está em casa não quer empreender, mas quer voltar para o mercado de trabalho, está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos mostrar aqui algumas telas com oportunidades de emprego. Você vai anotar essas oportunidades e logo em seguida eu vou repassar o endereço e o telefone da agência de trabalho. Primeira tela aparece aqui, ó, são 3 vagas para auxiliar de linha de produção. 3 oportunidades para auxiliar de linha de produção. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 954. 3 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 2 vagas para chefe de fila nos serviços de alimentação. São 2 vagas, chefe de fila nos serviços de alimentação. Ensino médio completo é a exigência. 6 meses de experiência, R$ 1.799 é o salário. Vamos a mais vagas de emprego. Olha só, vamos conferir mais oportunidades. 10 vagas agora para coletor de lixo. 10 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, salário R$ 954. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você boa sorte. E agora a gente segue falando mais sobre empreendedorismo. Temos algumas informações ainda para descobrir. É mito ou é verdade? Vamos conferir aqui na nossa tela a próxima informação e com a ajuda dos convidados vamos aprender se é verdade ou se é mito. Os empreendedores, eles nascem empreendedores? Grande mito ou verdade? Mito. Grande mito. Mito e muito grande. Mito. Porque toda habilidade, todas as pessoas aprendem. Né, tem a propensão para o desenvolvimento. Agora, se você tem uma natureza comportamental, a sua atitude, sua personalidade, não é de correr risco, fazer coisas diferentes e tudo mais, em que tudo na sua vida é exclusivamente atender o que as pessoas estão lhe mandando, então realmente você nasceu para ser funcionário de alguém. Mas a habilidade de desenvolver, de empreender, todos têm. Até mesmo pela própria necessidade, você no instante busca o que fazer e ganhar dinheiro, né? De uma forma grosseiramente falando. Mas você pode desenvolver sim e ser um bom empreendedor. Os empreendedores hoje, realmente não... Existem pessoas que têm o dom, eles já têm a habilidade, o trato social, eles se sentem mais à vontade em um novo, em trabalhar o novo. Então, esses, com certeza, fica muito mais fácil desenvolver o empreendedorismo. Mas nada impede, como a Conceição falou, de você desenvolver essas habilidades. E, para isso, basta você se qualificar. Eu acho que a qualificação, a busca pelo conhecimento
ela é essencial para você fazer um trabalho e ser um empreendedor de sucesso. É buscar o conhecimento. Desenvolver habilidades. A gente lembra da criatividade. Será que tem como desenvolver criatividade? Porque a gente fala que para ser empreendedor também tem que ser criativo. Eu diria apenas o seguinte, Bobino. Eu digo que o conhecimento muda comportamento. Tá? Então, a partir do momento que você busca o conhecimento, você vai ter os comportamentos necessários para atingir o empreendedorismo. Você pode estar exercitando. Por exemplo, para você andar de bicicleta, você nasceu andando de bicicleta? Não. Você começou a bicicleta, levou algumas quedas, ficou indeciso, com insegurança e começou a andar com desenvoltura. A mesma coisa é muitas vezes a criatividade e o comportamento empreendedor. Você precisa exercitar, né, sua criatividade. Quantas vezes você pega um objeto e começa na sua cabeça a listar coisas que poderia fazer com aquele objeto? Né? Quantas vezes você está em frente de um desafio e você começa, no lugar de ficar se queixando, reclamando da vida, e começa a olhar para aquele desafio e pensar em alternativas. Você começa a exercitar a sua criatividade, as suas ideias. Então, é sempre um exercício constante que você pode estar fazendo no seu dia a dia. Na sua casa, com a sua família, no seu dia a dia, no seu próprio emprego. Hoje em dia, você precisa empreender na sua própria carreira profissional, mesmo sendo funcionário. Vamos à próxima afirmação, vamos aprender aqui. É mito ou é verdade? É importante escrever um plano de negócio, a gente falou muito bem sobre isso. Verdade. Está bem explicado. Querem complementar alguma coisa? Eu só poderia apenas dizer ponto. verdade. Ponto. Mas eu queria só colocar aqui, tem pessoas que só escutam assim, o galo cantar, né? Falando assim, disseram que eu tenho que fazer um plano de negócio. Aí depois, quando começa a fazer isso aqui, é coisa de teoria. E aí eu sempre digo que o plano de negócio é uma trilha, como até uma consultora que eu sempre trabalho, ela diz, não é um trilho, é uma trilha, né, em que você vai estar desenvolvendo, criando as referências do que é a tua ideia, porque ajuda você a brifar a sua ideia para fazer negócios, para você montar seu site, trabalhar as redes sociais como um todo, mas você vai precisar de ir retroalimentando esse plano de negócio. Em alguns casos, eu até oriento a fazer o que a gente chama de modelo de negócio, que é utilizando um formulário chamado Canvas, em que você estrutura a sua ideia, tem uma visão sistêmica dela do todo e aprofunda com o plano de negócio e a partir disso, montando todas as projeções financeiras. Ok, vamos à próxima tela. Outra afirmação. Mito ou verdade? O capital de risco é a melhor forma de crescer. Será? Olha, capital de risco geralmente é uma das alternativas, se for de acordo com a frase que esteja dizendo, se é uma forma de recurso financeiro, né, com uma das modalidades de financiamento, que se usa às vezes capital de risco. Mas não é para todo tipo de empreendimento. Já existindo alguns modismos, por conta de alguns programas de TV, as pessoas lá apresentando e pessoas que queiram apostar naquela ideia. Mas não necessariamente todas as ideias precisam do investidor, ou quem chama de investidor anjo, né, que é através de uma pessoa física, uma pessoa que é investidora, não quer investir numa aplicação financeira, mas quer investir naquele empreendimento, ou às vezes instituições financeiras que possuem capital de risco. Então, é algo que é modelado de acordo com a ideia. Ok, vamos seguir aqui com o nosso programa. Tem muita gente participando através do WhatsApp, através também da nossa linha interativa. Você tem dúvidas, quer deixar também seu depoimento? 991774828. O Djalma dos Santos, ele ligou pra gente, ele que mora em Prazeres, e ele falou o seguinte, ele disse que tem uma oficina de conserto de máquinas de costura, isso há 2 anos. Ele fala que trabalha com o neto, mas não consegue fazer o dinheiro durar muito. Tem dificuldades na gestão financeira da empresa. Ele fala que mistura as despesas da casa com as da oficina. O que é que eu devo fazer? Olha, primeiro ponto é ele parar para fazer as contas dele pessoais. Quanto é de fato o meu custo da minha vida em casa? Eu costumo dizer, eu não quero entrar no mérito de quanto você precisa tirar do negócio, mas sim se o empreendimento pode lhe bancar. Né? Então, eu preciso fazer as contas, porque se eu não faço as contas e misturo, eu começo a gastar sem sentir e vai tornando inviável o negócio. Ele fala que até lucra, mas
O dinheiro vai embora Mas rápido. se ele parar para ver as contas, ele vai ver o quanto ele está consumindo de lucro e como a família está sendo, vamos dizer, sustentada com aquele empreendimento. E o lucro é justamente como você tira todos os seus custos fixos, né? E aí, de fato, é o lucro. O lucro não é o simplesmente que você coloca no bolso. O lucro é você reinvestir no negócio, às vezes até se bonificar no final do ano, mas você colocar ali para reinvestir. E dentro da atividade dele, ele precisa observar bem o nicho de mercado que hoje está caminhando para a atividade de manutenção de máquina de costura. Porque precisa ele fazer uma boa divulgação de manutenção, planos de manutenção para grandes pessoas, fábricas, plano de manutenção para algumas costureiras que não podem parar com a máquina, né? Porque um dos grandes atrasos no ramo do segmento de confecção é máquinas quebradas, por incrível que pareça. Por falta de quê? De manutenção do serviço dele. Então, se ele montar uma estrutura de manutenção, de um plano de manutenção de máquinas e de fazer uma boa divulgação do seu conserto em fábricas, em pessoas que trabalham com facção, costureiras que trabalham no seu dia a dia, ele vai poder melhor estruturar esse mercado e ganhar mais. Mas isso eu estou dizendo para ele ganhar mais, mas ele tem que parar para fazer as contas. Ok, a próxima participação vem lá de Ipojuca, né? O Mário Vieira. Mário ligou para a gente e falou o seguinte: ele quer saber se o Sebrae oferece algum serviço para orientação de fornecedores. Tem esse tipo de informação? O Sebrae oferece serviço para orientação de fornecedores. No sentido de fornecedores, propriamente dito, a gente não tem necessariamente, mas o que a gente muitas vezes tem alguns momentos, de acordo com o segmento, existe o que a gente chama de rodadas de negócios, que envolvem empresas que estão demandando e outros que estão oferecendo o serviço. Então, quando ele fala fornecedor, é relativo, precisa saber qual é a real necessidade dele quanto a isso. Né? Porque existem algumas atividades em feiras, em eventos, que às vezes nós fazemos a conexão dos interessados para negócios. Temos outra participação aqui, a Cristina Luna. Ela disse que é mãe de um jovem de 20 anos e há 2 anos ele iniciou um trabalho inovando na área de estofados, fazendo serviço na casa do cliente. Hoje ele tem muitos clientes e, graças a Deus, os clientes super satisfeitos. Já tem o seu próprio carro e está cada dia mais feliz com o retorno do trabalho. A Cristiane Luna, mãe do Daniel Luna, eles moram em Paulista, né? E ela mostra aqui também um pequeno panfleto, né, com o anúncio do Luna Estofados. E fala que o orçamento é sem compromisso. Sim, porque aí vem a abordagem, ele buscando novas abordagens de atendimento ao cliente. E agora ele não deve estar só preso nesse sucesso, ele precisa estar vendo quais as novas tendências para que ele possa estar sempre constantemente tendo essa desenvoltura desse empreendimento, né? Tem a dúvida agora da Gisélia, ela é de Paulista também. Ela fala, a dúvida dela é a seguinte: para iniciar, é interessante alugar um ponto comercial ou posso começar em casa? Tudo depende da atividade. Se a atividade dela é ou no ponto comercial ou em casa, depende do entorno, aí ela tem que ver se ela está produzindo algo que o próximo da casa dela tenha de fato aquela necessidade. Se ela vai empreender com algo que ela vai fornecer para terceiros em ambiente que não vai influenciar o bairro, a localidade dela, também. Então, tudo depende de qual é o tipo de negócio que ela vai estar iniciando e se vai analisar o peso dessa localização ou não de um ponto comercial. Próxima participação é o Roberto Lima, ele que é do Engenho do Meio, e ele pergunta o seguinte: será que nossa carga tributária não atrapalha o crescimento das empresas ou dos empreendedores? Para mim é um mito. Porque tem casos que você está pagando um imposto correlacionado ao seu negócio. Tem pessoas que não querem trabalhar na qualidade do produto e do serviço e muitas vezes coloca a culpa nos tributos. E às vezes ele que não está fazendo as contas corretas de quanto é o serviço dele, ele não está passando a ideia qual é o valor da qualidade do serviço dele, se queixa. Não, o ambiente é prostituído, muita gente fica baixando o preço, etc., e começa a baixar o preço. Aí trava na legalidade dele do suposto imposto que ele está pagando. Mas ele está sendo competente em demonstrar a qualidade do serviço dele perante os demais? Quando você fala de imposto, você tem que entender o seguinte: o imposto ele é devido. De uma forma ou de outra você vai pagar, quer seja agora, quer seja mais tarde. Quando você faz a sua composição de preço e você não considera o imposto, ou pior, considera de forma errada, que é justamente a forma que é muito comum de você ver de precificação no mercado, que é: eu tenho um produto que me custa 100
eu coloco 2 vezes o valor e está tudo certo. Então, a precificação ela é errada. Ele não considera, muitas vezes, as despesas fixas, as despesas variáveis, os custos fixos e os custos variáveis. Então, os impostos, eles entram como sendo despesas variáveis, que são justamente aquelas despesas que estão na emissão da nota. Então, emitiu a nota, você já está computando o imposto. Então, é necessário que você saiba exatamente qual a sua carga tributária para você estar atrelando o teu preço, tá colocando no teu preço. Senão, você vai estar tirando do teu resultado final. Ok, temos a participação agora da Aline Oliveira, do Ibura. Ela ligou para a gente e falou o seguinte: tem um comércio pequeno, há 10 anos. Ele estava fechado, mas ele conseguiu reabrir recentemente. Ela disse que vende alimentos, cosméticos e utilidades domésticas. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu empreendimento? Passou um tempo fechado, conseguiu reabrir e quer melhorar esse empreendimento. Se ele passou fechado, ela precisa dar a conotação, fazer uma pintura diferenciada para que as pessoas percebam que ele está voltando com a nova abordagem. Porque senão ele vai buscar a memória afetiva das pessoas que é do antigo empreendimento. E se teve bons momentos negativos, as pessoas vão remeter ao momento negativo. Então, ela precisa divulgar do retorno ao mercado e o que ela está trazendo de novo para o mercado, né? Uma vez que ela está se restabelecendo novamente. Temos outra participação aqui no nosso WhatsApp, 991774828. Agora, a participação é do Inácio. Ele mora no bairro do Arruda, tem uma pequena loja em casa de produtos personalizados. Ele fala aqui o seguinte: será que o Sebrae ele tem pessoas que podem me ajudar a montar uma loja virtual? Sim. Toda a parte do serviço de montagem da estruturação da empresa no ambiente virtual, o Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech, em que nesse programa o cliente gera o Sebrae ele gera um subsídio de 70%. Para com que esse empreendedor, você, Inácio, possa estar usufruindo desse serviço com menor custo. É claro que para você trabalhar no ambiente virtual é interessante você começar a aprender a manusear. E aí vem a reflexão: você já compra alguma coisa na internet? Você já usa para você entender o que é esse dia a dia no comércio eletrônico? Você pode até começar a testar em marketplace, né? Como é, por exemplo, o marketplace hoje mais acessível ao Mercado Livre, mas existem muitos outros que já pedem que a empresa já é existente, como o Rakuten, o Walmart já está tendo, Saraiva, todos eles estão tendo um marketplace, para com que você possa estar inserindo o teu empreendimento ali como mais um canal de venda. Então, eu sugiro o quê? Você usar o marketplace, ter sua loja própria e estar começando a atender o seu cliente por meio virtual. Temos agora... O Sebrae poderá apoiá-lo. Temos a opinião agora do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda, e ele fala que não acredita que seria um bom negócio investir em tempos de crise. Discordo. Lembra da frase que eu falei do Walt Disney? Ele diz o seguinte, vou repetir a frase: gosto de investir no impossível porque lá eu tenho menos concorrência. Então, no período que você está de crise, você tem muitas oportunidades para investir. É onde abre-se as brechas, é onde se abrem mercados. Agora, é o que nós falamos, precisamos fazer um plano de negócio, é saber efetivamente onde você quer chegar, é definir bem qual a sua missão, quais os seus valores, qual o seu objetivo final. Se você não tem isso bem definido, você não vai chegar a canto nenhum. Você pode estar num grande boom da economia e o seu negócio ser fadado ao insucesso. Então, em períodos de crise, é um bom momento para investir, sim. Existem os leques, os gaps que você pode preencher. Agora, aquela história, se ele não acredita, primeiro ele precisa acreditar. Então, não tem nada ao que colocar. Mas que dentro de todos esses períodos que vivenciamos, eu vi grandes negócios crescendo, negócios com grande sucesso e negócios fadados ao fracasso porque não se atualizou, não se modernizou. Mas se fosse assim, todo o comércio estaria fechado. Né? Eu diria... Então, mas é a mentalidade de cada um. Respeito, porque cada um é que vai empreender. Então, eu poderia apenas complementar da seguinte forma. Nesse período que nós passamos de crise,
tiveram várias empresas que fecharam. Mas fecharam por quê? Porque eles estavam mal estruturados. Sim. Em compensação, muitas empresas deram uma reviravolta. Por quê? Porque elas se reestruturaram, elas começaram a fazer mais com menos e viram a necessidade de melhoria. Eles viram na crise uma oportunidade de melhoria da empresa. E tem empresas aí que conseguiram se sobressair muito, porque as empresas que não conseguiram, eles simplesmente ocuparam o espaço. Não é isso? Exatamente. Então, é questão de visão. Se ele próprio não acredita, quem sou eu para mudar a ideia dele? Mas é uma coisa certa, tem gente ganhando dinheiro nessa história. Ok, vou pedir licença aos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que empreender em tempos de crise seria um bom negócio? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 75% responderam que sim, que acreditam que empreender em tempos de crise seria um bom negócio. 25% falaram que não. A você que ligou e participou, obrigado pelo seu carinho, por sua atenção. Estamos agora na reta final do programa, é momento de agradecer aqui aos convidados. Felipe Dantas, economista e consultor financeiro, muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Bobino, você sabe que é um prazer imenso estar aqui com você. Eu me torno até repetitivo pela importância do assunto do dia, dos temas relevantes que o assunto do dia traz para a nossa sociedade, e estou sempre à disposição no que o programa precisar, sobre quaisquer temas que eu possa estar falando, eu vou estar aqui presente. Eu gostaria só de deixar uma enquetezinha, uma colocação. Nós estamos, você sabe que no mercado existem vários MBAs falando sobre a necessidade da qualificação, tá? E hoje, cada vez mais, você investir num MBA que dê a sustentabilidade para que você possa tocar um negócio é muito importante. Então, para as pessoas que estão gerindo empresas, busquem e se qualifiquem, busquem um MBA que possa fazer isso, que possa te dar essa sustentabilidade. Existem vários no mercado aí que são competentes, mas fujam daqueles que só primam o preço. É a única coisa que eu coloco, assim como enquete, que é uma coisa que eu tenho visto muito hoje no mercado, que são aquelas empresas que estão buscando um mercado que existe a demanda reprimida, mas não estão oferecendo a qualidade que precisam. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe Dantas. Conceição Moraes, analista do Sebrae Pernambuco, muito obrigado. Considerações finais. Obrigada por estar aqui com vocês no assunto do dia, e eu digo para todos os ouvintes que é importante vocês buscarem empreender com vontade, com garra, e que busquem sempre profissionalizar, porque o mercado hoje não está mais para amadorismo, precisa profissionalizar-se. E o Sebrae ele tem diversas soluções que pode estar oferecendo para você, até curso por via WhatsApp. Tem pessoas que chegam para mim e dizem que não tem tempo de ficar usando a internet, não tem Wi-Fi livre, o internet do celular está limitado. Aí, por isso não, você pode estar fazendo alguns cursos básicos, essenciais para a tua gestão do teu negócio por WhatsApp. Então, você pode estar fazendo isso. E é só acompanhar no nosso site, que é o www.pe.sebrae.com.br, e qualquer coisa poderá estar conversando comigo, como outros colegas no atendimento, pelo 0800 570 e 0800. Estamos lá à disposição para todos os empresários atender de forma personalizada. Mais uma vez, obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!